Aqui no canal a gente já teve uma conversa sobre como o sedã compacto da Nissan é o carro mais interessante da sua categoria. Mas centra aí que agora eu vou te contar outra história. Assim como seu irmão menor, o sedã médio da Nissan também é o carro mais interessante dessa faixa de mercado. O motivo eu te conto hoje na nossa avaliação do Sentra Advance 2.0 CVT 2025. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A linhagem do Sentra é bem antiga, começando em 1982. E teve diversos nomes ao redor do mundo: Sentra, Sunny, Almera, Sylphy, enfim, dependendo do mercado e do posicionamento, esses nomes podem variar, mas aqui no Brasil ele sempre foi o Sentra. Chegou já com esse nome em 2004, na sua quinta geração. Quinta geração, lembrando que foi lançado em outros mercados em 1999. Ou seja, ele chegou aqui já no final do ciclo de vida daquela geração, e para concorrer em um mercado que tinha Civic, Corolla, Astra, Vectra, Focus, Bora, até o Santana a gente tinha no mercado ainda e o Maré. É óbvio que ele ficou de lado, totalmente escanteado. Foi a geração, inclusive, que muitos da minha faixa etária conheceram talvez através do Need for Speed Underground, sim, aquele carro que você podia tunar e personalizar, fazer aquelas barbaridades típicas dos anos 2000. Mas esse carro realmente ficou para trás, ninguém deu muita bola. Mas tudo isso mudou quando a nova geração, a sexta, chegou aqui no mercado brasileiro, embalada pelo som de "não tem cara de tiozão", mas acelerou meu coração. Aquelas propagandas chicletes da Nissan, o Sentra ganhou mercado a partir daquele momento. A geração seguinte, a sétima, conseguiu manter um pouco desse mercado, continuou segurando o terreno, apesar das transformações da categoria, mas ela também fez hora extra por aqui. Porque a oitava geração, que é exatamente esse carro que a gente tem aqui, foi lançado em outros mercados em 2019, mas chegou aqui no Brasil só em 2023. E agora em 2024, muito rapidamente inclusive, já recebeu o seu primeiro facelift lá na dianteira. Então é um carro que demorou um pouco para chegar aqui, mas chegou já recebendo uma atualização bem veloz, até em tempo um pouco inesperado. O que não mudou, porém, nessa reestilização é a gama de versões. Então você tem sempre o motor 2.0 aspirado com o câmbio CVT da própria Nissan de 8 marchas e duas versões, ou duas versões e meia. Então a gente tem essa Advance de entrada, que parte dos R$162 mil aproximadamente. A gente tem a Exclusive, que é a topo de linha, que você aumenta aproximadamente aí R$20 mil, ela vai para a faixa dos R$183 mil. E você tem a Exclusive com interior Premium, que aumenta um pouquinho a conta e vai para 185 mil, e a única coisa que muda é um revestimento de cor diferente pelo lado de dentro. Então, por essa gama de preços, você já vê que nessa versão de entrada ele é um carro que joga muito em cima do Corolla intermediário com motor a combustão. Então aqui recapitulando, 162 mil, o Corolla XEI 2.0 aspirado, 160 mil. Mas ele é ainda R$12 mil mais barato do que o King de entrada, o King GL. Então você vê que é um carro que está bem posicionado. Lembrando, claro, que o King é um carro híbrido, plug-in, e por mais que seja um sedã médio, não é exatamente um concorrente direto quando você pensa em motorização. O Sentra é construído sobre a plataforma CMF numa variação para médios aqui. Então é uma plataforma que é usada também pela Renault e pela Nissan. Renault Megane, Austral, Scenic lá fora e também inclusive pelo Mitsubishi Outlander. E aqui quando você olha para essa plataforma de médio e dimensões, apesar de todo esse jeitão de Versa, ele claramente é um carro médio, com 4,64 m de comprimento, 2,70 m de entre-eixos. A gente está falando de um carro que é baixo, 1,46 m de altura, ele é largo, com 1,81 m, sem contar os retrovisores. Então ele tem toda uma postura socada que o Versa, por exemplo, não tem.
E como uma plataforma moderna, não é um carro pesado. A gente está falando de um carro que pesa 1.381 quilos, um peso bem contido e um vão livre de 13,8 centímetros. Então é um pouco mais baixo do que a gente está acostumado aqui com carros, né, de padrão brasileiro, lembrando que ele é fabricado no México. Mas tem duas coisas que chamam a atenção negativamente quando a gente fala aqui de medidas e capacidades. A primeira delas, o tanque, como é padrão de carros da Nissan, é pequeno. A gente está falando de um tanque de 47 litros de capacidade apenas. Então, bem reduzido. Mas a capacidade de carga chama ainda mais atenção, porque é um carro que leva no máximo 370 quilos de capacidade. 365, para ser mais exato. E vai, 4 adultos de 80 quilos, um peso médio, já são 320 quilos. E olha, se for 4 adultos de 90, já chegou na carga máxima. Então, para um carro que tem um perfil familiar e tem um bom porta-malas, esse é um ponto que acaba deixando um pouquinho a desejar. Mas, falando de bom porta-malas, aqui atrás a gente tem mais um traço típico de sedã médio, né? O entre-eixos é bom, o comprimento é grande, mas isso não significa que aqui dentro e lá no banco traseiro você tenha mais espaço do que nos sedãs compactos, por exemplo. Então aqui a gente tem 466 litros de capacidade. É menos do que a gente encontra, por exemplo, em um Virtus ou um Cronos, mas é bem dentro da média da categoria. E olha, a gente tem um revestimento em feltro bem simples, acho que ok. Lembrando que esse carro fabricado no México para o mercado norte-americano é focado principalmente na categoria de entrada. A gente tem esse bom batente em plástico, a gente tem aqui um tapetinho bem fino, né, uma tampa de MDF, inclusive que deixa um pouquinho a desejar, né, por ser bem fina, e o step temporário aqui por baixo. Uma coisa que chama a atenção positivamente, porém, é a largura dessa boca. Olha, é uma baita de uma boca, muito, muito larga mesmo, apesar de não ser um porta-malas muito fundo, né, então é fácil você colocar coisas aqui, você tem esse espaço, esse bom ângulo para acessar, né? Pescoço de ganso, como vocês podem ver, e pelo que eu estou vendo aqui, a gente não tem nenhum amortecedorzinho a gás para suavizar a abertura, como a gente vê num Cronos, por exemplo. Então, olha, a tampa destrancada, ela sobe parcialmente, né? Poderia ter um pouquinho desse detalhe. E aqui em cima, nada de acabamento, nada de pintura, e aqui também é muito estranho, porque a gente tem esse feltro, também muito simples, até mais do que esse, inclusive. A gente não tem nenhum puxador, um pouco desagradável isso. E um carro médio, lembrando, né, que carro de entrada nos Estados Unidos, mas aqui a gente está falando de um veículo que briga em uma faixa um pouquinho diferente. Outros detalhes que chamam a atenção justamente nesse sentido, as lanternas traseiras, por exemplo, não são em LED, são incandescentes, normais. As luzes de placas são amarelas, enfim. Alguns detalhes que entregam a origem simples desse carro. Não uma origem simples, mas assim, o objetivo de atuar numa faixa de mercado mais simples desse carro. Mas nós temos bons detalhes construtivos. Então, olha, na dianteira a suspensão é McPherson tradicional, arroz com feijão, e aqui na traseira a gente tem uma multilink independente. Freios a disco ventilados na dianteira e sólidos na traseira, o que se espera de um médio. Rodas são aro 17, já nessa versão de entrada, com pneus 215 e 50. Então você tem aquele visual de rodão, Corolla GLI, por exemplo, tem rodas aro 16, e você ainda tem um pneu de parede lateral bem razoável, são 10,8 centímetros. E aqui a gente tem Michelin Primacy 4. Esse pneu tem uma resistência ao rolamento baixíssima, ótima aderência, muito silencioso, enfim, fazendo jus à fama, né, que a Michelin tanto carrega entre os entusiastas. Em segurança, a gente também tem outros bons pontos. Então, tudo que a gente tem aqui, que eu vou falar de segurança, é item de série. Você entra um carro vendido em pacote fechado. Então a gente está falando de uma versão de entrada que já tem o assistente de frenagem de emergência, detector de fadiga, sensor de ponto cego, assistente de permanência em faixa, de tráfego cruzado. Você tem um alerta caso você abra as portas e corra o risco de deixar alguém no banco de trás, uma criança ou um animal. E é um carro que não foi avaliado pelo Latin NCAP ainda, mas passou pelo crivo do IIHS, lá dos Estados Unidos, que é muito mais rígido do que o nosso teste. E foi bem avaliado. Um carro considerado bom de estrutura, bom de proteção geral, com o único ponto de atenção que é feito o chicote lá no banco traseiro, os apoios de cabeça, melhor dizendo, não foram tão eficientes na proteção do efeito chicote para quem vai lá atrás.
Então, de modo geral, um carro com a dotação de equipamentos bem correta, como a gente vai ver lá dentro daqui a pouquinho também. E aqui debaixo do capô a gente tem um motor da família MR, que surgiu em 2005 e equipa agora o Sentra pela terceira geração consecutiva, né? Então Sentra e motor MR são uma dupla praticamente indissolúvel, de acordo, né, com o que a Nissan está desenhando de produto aqui para ele. Então aqui a gente tem um MR20DD, e é um motor que foi extensamente revisitado em relação à sétima geração. Então continua sendo um 2.0, 16 válvulas, aspirado, só que agora ele roda apenas na gasolina. Era flex antes e, em contrapartida, recebeu muitas alterações. Então a gente está falando de um motor agora que tem injeção direta, tem duplo comando de válvulas com variação nos dois comandos. A gente tem um coletor de admissão variável, então um caminho longo para torque, curto para potência. E uma coisa muito interessante é que ele funciona no ciclo Atkinson. Então ele não funciona no ciclo Otto que a gente conhece de outros motores. Esse ciclo Atkinson, inclusive, é o mesmo utilizado pelo Corolla híbrido. Então é um ciclo que privilegia entrega em baixa rotação, que privilegia baixo consumo e ainda por cima a gente tem um motor de curso longo, então mais torque. E por que eu contei essa história toda? Porque no final das contas os números não impressionam tanto. A gente está falando de 151 cavalos de potência a 6.000 giros, lembrando, só a gasolina, e 20 kgfm de torque a 4.000. Motor 1.0 turbinado hoje chega nesses números e até supera. Mas, como a gente vai ver daqui a pouquinho lá andando, todas essas características que eu comentei trazem muito dessa potência para giros mais baixos. Então é um carro que, já adianto, agrada muito dirigindo na cidade de maneira bem suave. E aqui na frente, aproveitando para falar brevemente, o facelift pegou principalmente a grade, né? Está um pouco mais agressiva do que a gente via antes. A gente não tem faróis de neblina aqui, temos os sensores dianteiros e os faróis são em LED. E lembrando, faróis que também tem o assistente de farol alto, né? Faz a comutação automática, então complementa também o pacote de segurança que eu tinha comentado mais cedo. E apesar de ser um carro de entrada para o padrão norte-americano, a gente tem um bom padrão de acabamento aqui no Sentra. Então olha, a gente tem plástico simples em algumas partes, sim, não acho que seja um problema. E a gente tem uma aplicação muito inteligente de vinil, soft touch em várias partes. Então olha, essa parte superior central aqui do painel, um soft touch bem generoso, com essas costuras duplas bem interessantes. Você tem um bom jogo de cores e texturas, ainda que seja tudo bem no pretinho básico. E você consegue notar também que a montagem, de modo geral, é muito boa. Então olha, a gente tem um console central aqui que é bem preso, você vê que é tudo bem alinhado, sem grandes pontos de atenção aqui. A única coisa que chama um pouquinho a atenção negativamente é a central, tá vendo? Ela talvez uma sensação não muito boa de acomodação aqui, mas de modo geral um carro que deixa uma percepção muito boa quando você pensa no visual, no toque, no acabamento do volante, no acabamento dos bancos e também no acabamento aqui das portas. E aqui nas portas, inclusive, como vocês podem notar, olha, a gente tem uma aplicação bem generosa de espuma onde você apoia os braços, olha, bem generosa mesmo. Aqui ainda é vinil, aqui é soft touch. E uma coisa que a gente já viu no Versa, que também é fabricado no México, para o mercado norte-americano, essa aplicação de fibra de carbono, não é fibra de carbono, né? Essa simulação, sei lá, me parece um pouco estranha, desconectada talvez. Como vocês podem ver, o vidro é automático só para o motorista, para os outros não, e também falta iluminação nos outros comandos, né? Enfim, um detalhe que também chama atenção negativamente. Mas, quando a gente fala de ergonomia, olha, mais uma vez até me sentindo bem correto aqui, um carro que agrada muito. Reparem que o banco tem um apoio para as coxas muito bom, é um banco comprido. Ele tem regulagem elétrica, então você corre o banco, você regula a altura do banco, não regula a parte dianteira. Você regula aqui a inclinação do encosto e você tem inclusive uma regulagem para lombar. Então se você quer um apoio mais pronunciado, você consegue. Poderia ter a memória, infelizmente não tem, mas olha, bancos largos que não te seguram de uma maneira esportiva, não é a proposta do carro, te dão um bom espaço para você se mexer, acho que é bem correto nisso. Um volante que é muito bem alinhado aos bancos e o banco que é muito bem alinhado aos pedais. Então reparem que o volante tem regulagem também de altura e de distância num campo muito bom. O acesso aos pedais é muito fácil. O apoio não deixa o seu joelho muito flexionado.
Então acho que isso é bem positivo. Tá vendo? Acesso aqui sem problemas, muito interessante. Só que aqui a gente tem um detalhe bem peculiar, que é o freio de estacionamento no pé. Então, desativado, se você quiser ativar, tá aí. Enfim, é uma solução que pelo menos deixa o console central livre. Pessoalmente não me incomoda, mas por padronização, eu acho que deveria já ser um freio eletromecânico. Porque no Brasil, não é muita gente que está acostumado com esse tipo de freio. Nos Estados Unidos, com caminhonetes e carros maiores, se eu não me engano, é mais comum. Mas sendo um carro de 2019, com tanta tecnologia, acho que é um ponto que a Nissan poderia rever futuramente. Outra coisa que agrada muito em termos de ergonomia, comandos físicos para absolutamente tudo. Então no volante, aqui na lateral, né, nesse painelzinho à esquerda, você tem os instrumentos analógicos que eu vou mostrar daqui a pouquinho, comandos físicos na central, comandos físicos no ar-condicionado, enfim. Eu acho que isso é algo que infelizmente está caindo em desuso, inexplicavelmente, e aqui a Nissan mostra que ainda funciona, ainda faz sentido, e, poxa vida, é tão mais fácil de usar quando se dirige, né? É um detalhe bom de reencontrar em um carro moderno. Em termos de equipamentos, a gente tem um carro muito interessante quando você pensa que é uma versão de entrada. Então, olha, a gente tem um ar-condicionado automático de 2 zonas, a gente tem o banco com a regulagem elétrica, que eu mostrei para vocês, a gente tem o aquecimento dos 2 bancos dianteiros, a gente tem o farol de LED, a gente tem sensor de estacionamento dianteiro, que eu mostrei para vocês lá fora, as rodas Aro 17, e todos esses itens não estão presentes no Corolla GLI, e praticamente todos, com exceção do Roda Aro 17, também não estão presentes no Corolla XEI. Então a gente tem realmente um pacote de equipamentos bem interessante. E quando a gente fala de conectividade central e painel, a gente tem uma solução aqui no painel de instrumentos que mescla instrumentos analógicos e uma tela digital de uma maneira muito mais interessante do que a gente encontra no Kicks e no Versa. Então aqui a gente tem 2 instrumentos analógicos nas extremidades, e a gente tem uma tela central colorida de 7 polegadas. É uma solução que eu gosto muito, e o último carro que a gente avaliou que tinha algo assim, se eu não me engano, foi o Compass Longitude, lá no final de 2022. Então, acho que é legal que você tem sempre uma visibilidade perfeita dos instrumentos analógicos, e na tela digital colorida você pode ver a velocidade digital, você tem a velocidade digital com a velocidade média, você pode deixar uma tela aqui escura se você quiser, você tem um indicador de consumo de combustível com a barra ali de consumo instantâneo. Infelizmente é uma medição única, e quando você aperta o botão Eco, que a gente tem aqui na lateral do volante, você destrava uma outra visualização aqui que te indica quando você está sendo mais ecológico. Você tem um indicador de pressão dos pneus que é direto, aqui não está aparecendo porque o carro está com a ignição desligada. Você tem um odômetro parcial. Você tem informações de música que você está tocando aqui com o Apple CarPlay que eu estou utilizando. Você tem algumas informações do assistentes de direção, então o que você tem ali para frente, assistente de faixa, de ponto cego aqui na lateral, você consegue configurar. Avisos, no caso que eu estou com a porta aberta, por exemplo. E diversas configurações aqui em relação ao carro, visualização da tela, enfim. Muitas configurações que você pode fazer no painel, e de volta ao que é essa página inicial. E uma coisa que eu não posso deixar de comentar, painel bom é painel bom. A gente vê muitos painéis digitais com uma ótima visualização, mas como é revigorante, talvez, encontrar um painel analógico bonito, de leitura fácil, como que a gente tem aqui no Sentra. Esse, para mim, não é um ponto negativo, muito pelo contrário. É um painel bonito, de leitura fácil. Gostaria de ter mais medições de consumo, mas é bom reencontrar esse traço, né, que a gente também perdeu com o passar dos anos, com tantas telas digitais aparecendo por aí. Gostaria de elogiar da mesma maneira a central multimídia, mas infelizmente aqui a história é bem diferente. Então, olha, eu vou falar primeiro do que é bom. Como eu já disse, comandos físicos. Olha, são muitos comandos físicos, né, em abundância aqui. Acho que é um baita ponto positivo. Mas agora o resto, infelizmente, deixa muito a desejar. Reparem a velocidade, a fluidez desses comandos. Reparem como ela demora para pensar um pouquinho e aceitar alguns comandos, tá vendo? Realmente não é muito bom. E eu digo a mesma coisa do som, que também deixa muito a desejar. Então a gente tentou diversas configurações aqui e nenhuma agradou muito. E aproveitando, vou ligar aqui a ré. Reparem a qualidade da câmera,
também deixa muito a desejar. Então realmente aqui é um ponto que acaba destoando do que a gente encontra no carro de modo geral. E olha, a dimensão em si não é ruim, a gente estava falando de uma tela de 8 polegadas, mas realmente com muitas limitações. E outra limitação que a gente encontra é que o espelhamento para Apple CarPlay, pelo menos, é feito apenas com fio. Então você precisa ter sempre o fio aqui para fazer o espelhamento, né, do que você quer usar de navegador ou usar aí, escutar nas suas músicas. E aqui também a velocidade é um pouquinho melhor, mas as cores ainda deixam um pouquinho a desejar também. E essa questão de central multimídia é bem crítica para as orientais de modo geral. A Hyundai também não é muito boa nisso. Honda e Toyota, então, nem se falam. Deixam tanto a desejar quanto a gente vê aqui. Mas a gente tem aqui um lembrete bem claro do que a gente está deixando para trás com essa corrida aos SUVs, aos eletrificados, a comandos touch, seja para o bem ou seja para o mal. Para o bem, claro, a gente tem esse belíssimo painel analógico, os comandos físicos, tudo muito fácil, mas de fato, quando a gente olha em conectividade, pô, esse carro já está bem desatualizado. Lembrando que, lançado em 2019, já deu tempo da Nissan revisitar esse ponto, né, para deixar ele um pouquinho mais a par do que os consumidores de hoje em dia esperam, inclusive encontram em carros de entrada. Lembrando que, por exemplo, um Polo Track de entrada já tem a Volkswagen Play como um opcional de R$1.000 aproximadamente. Então aqui de fato a gente tem um sistema que deixa muito a desejar. Lembra que quando eu estava lá fora eu comentei que sedãs médios muitas vezes não abrem tanta diferença em relação aos sedãs compactos em alguns aspectos? Olha, aqui a gente vê isso de maneira bem clara. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura, vou ficar bem correto aqui, olha. Eu tenho um bom espaço para os joelhos, menor do que a gente encontra em um Virtus, por exemplo, talvez até um pouco menos do que a gente encontra em um Cronos, mas eu tenho um espaço correto para os pés, eu tenho um bom espaço para movimentar aqui lateralmente, e uma falta gravíssima é que a gente não tem saída de ar. Então isso para um sedã médio é um ponto muito negativo. E a gente tem aqui só uma tomada USB que é do tipo tradicional. Outra coisa que entrega também uma simplicidade talvez um pouquinho exagerada é o acabamento, porque olha, a gente, ao contrário do que vê na dianteira, tem um padrão de acabamento bem simples aqui. Então, a gente tem sim uma parte aqui em vinil com uma boa espuma para você apoiar o braço, mas aqui é plástico, é plástico, é plástico. E olha a maçaneta, não é igual a da dianteira. Na dianteira ela tem um acabamento, né, um tom de aço acetinado, e que não, é um plástico preto, né, bem típico de carro de entrada. Então é um detalhe que também surpreendeu um pouquinho negativamente. E que a gente tem um pequeno espaço para guardar algumas coisas e, lembrando, os vidros não são automáticos e a gente também não tem iluminação dos comandos aqui de trás. Outra coisa que também chama atenção negativamente em termos de simplicidade, apoios de cabeça integrados ao banco. É uma coisa que a gente vê no Jetta, a gente vê no Corolla, a gente vê no Civic de geração anterior, a gente vê no City, a gente vê no Versa. Infelizmente esse é um traço que começou na indústria japonesa e foi tomando conta de outras marcas. Eu acho isso muito desagradável, feio, um detalhe que chama atenção negativamente, mas por outro lado, olha, nós temos um bom apoio de braço aqui, com dois bons porta-copos, e claro, é um carro médio. Então olha, vou até ficar mais para o canto aqui para vocês notarem. Olha como ele é largo. Realmente, você tem que fazer um esforço aqui para chegar no outro lado. Então, é um carro que você consegue viajar aqui com 3 pessoas de maneira até bem digna, bem razoável. Os bancos também são corretos, não chamam atenção de maneira muito positiva, tampouco negativa, a não ser o fato, né, da espuma ser bem, observem, bem macia, né? Não sei, dependendo do uso do carro, um Uber, um motorista executivo, alguma coisa, talvez essa espuma tenha uma facilidade a ceder com o tempo. Enfim, fica aí o ponto de atenção. Claro, como a lei obriga, 3 cintos de segurança, 3 apoios de cabeça, fixações ou fixos para cadeirinha. Uma coisa que também chama atenção pela simplicidade, né? A fixação aqui deveria ser melhor, mas o que é muito bom nos carros da Nissan, as luzes são fortes. Por mais que sejam amarelas, são luzes muito fortes e nós temos o PQP. Nós temos 4 alças, inclusive. Inclusive, uma vez eu vi uma pessoa reclamando nos comentários que fala que o PQP é muito vulgar, profano. Então vou ter que voltar lá para os anos 60 e reclamar com quem cunhou esse termo. Pô, gente, é o PQP, não tem nada demais.
E muita gente gosta, né? Gosta de andar segurando aqui, vai levar um idoso, qualquer coisa. E é um detalhe que muitos carros estão deixando de oferecer em tempos mais recentes. Vamos começar a nossa volta então aqui com o Sentra. E lembrando, freio de estacionamento aqui no pé, vocês escutaram o barulhinho dele, e a chave presencial. Então não tem muito mistério aqui para dar a partida no carro. Uma coisa que eu acho que é muito boa aqui no Sentra, que é perfeito para mostrar, diâmetro de giro. Então olha, é um carro que é longo e tem um entre-eixos longo, mas precisa de só 10,4 metros para completar uma volta. Cara, isso é muito, muito bom mesmo. Isso facilita muito em manobras. E agrada também que a direção, ela tem um efeito correto de centragem, tá vendo? Não é uma centragem muito forte, mas é bem melhor do que a gente via em carros mais antigos da Nissan. Então esse é um ponto aqui que eles melhoraram bastante. Possivelmente mexeram alguma coisa de caster ali, assistência de direção. E são só 2,4 voltas de batente a batente. E peso, olha, ela é um pouquinho pesada, mas eu pessoalmente gosto. Eu acho que isso é uma característica muito positiva e que inclusive contribui bem para essa pegada de carro mais plantadinho que o Sentra passa, né? Outra coisa que eu também achei bastante positivo é a sensação de arrancada. Então olha, eu vou parar aqui. Eu não estou no modo Eco, eu não estou no modo Sport. Inclusive o modo Sport você liga apertando um botão bem discreto aqui na manopla e o Eco aqui na lateral, como eu mostrei. Sai no modo normal. Pisei um pouquinho, olha. Você nota como o acelerador ele abre dá um comando de borboleta um pouquinho excessivo talvez, né, para dar aquela resposta um pouquinho rápida e sensação pronta. E como a primeira marcha física do CVT também ajuda muito nessa sensação de carro ágil. Então eu vou fazer aqui agora uma aceleração saindo do zero. Então eu não vou sair com o motor cheio, o perfil do carro não é esportivo, vou sair como uma pessoa comum sairia, né, numa entrada de estrada, qualquer coisa, pisando fundo em 3, 2, 1. Giro subindo. Trava um pouco, travou bastante na verdade, e vocês devem ter escutado como o motor invadiu bastante a cabine, né, nessa aceleração plena. E isso, claro, o comportamento do CVT, né, de travar o giro, então você está lá num giro constante enquanto ganha velocidade, que é uma característica que muita gente não gosta. E o isolamento do motor também em giros mais altos poderia ser um pouquinho melhor. E não sei se vocês conseguiram observar, mas não é um motor também que cresce com muita alegria, muita facilidade, não. Isso inclusive acaba sendo um reflexo de todas as características que eu mostrei para vocês ali fora agora há pouco, né? Então, o curso longo, que ajuda a torque, o ciclo Atkinson, que privilegia baixo consumo, a relação RL aqui do motor também não é das melhores, então acaba que você tem um carro que tem um bom comportamento, um bom desempenho, mas de maneira totalmente não esportiva, que fique isso claro. Eu não digo isso como um ponto negativo, é uma característica do carro como ele é. Mas é aquilo, né? Ônus e bônus, tudo na vida tem seus dois lados. E aí, agora, exatamente nesse tipo de situação que a gente entra aqui, a gente vê a vantagem. Então, eu estou aqui no modo drive, eu estou acelerando muito pouco o carro, eu estou numa subida aqui que não é exatamente leve. Lembrando, é um carro aspirado, é um carro que no momento não está cheio, mas mesmo assim é um carro de 1.400 kg. E reparem a facilidade como ele consegue manter velocidade ou até ganhar na subida. Então olha, 50, acelerei um pouquinho mais e está ganhando um pouco de velocidade a 2.500 giros aproximadamente, chegando a quase 60 agora. E olha, eu não estou variando o pé aqui não no pedal, eu estou com ele bem estável.
Então eu acho que é justamente esse o lado muito positivo do acerto que a Nissan trouxe aqui para o Sentra. É um carro que no trânsito, em retomadas de estrada, você consegue andar com uma suavidade que é realmente muito agradável. Um carro que funciona de maneira muito silenciosa nessa faixa de giro. E olha, mais uma vez, olha, mantendo aqui 52 km por hora, 2.000 giros. É uma subida que, mais uma vez, não é leve. Então, de fato, um carro que ele até incentiva uma tocada muito mais tranquila do que você encontra, por exemplo, em um sedã compacto de apelo um pouco mais esportivado, como um Virtus Exclusive. Então aqui a pegada realmente é outra completamente diferente. Mas isso não quer dizer que a gente tem um carro que tem um comportamento ruim, inseguro, não, nada do tipo. Como a gente está falando de um carro baixo de suspensão, também baixo de carroceria, isso facilita muito o trabalho de suspensão, porque você não precisa ter um acerto talvez muito rígido para segurar a oscilação, você não precisa talvez de buchas muito suaves para trazer uma imensa sensação de conforto que vão aumentar aquela transferência de peso. Não, aqui você não tem nada disso. Então olha, reparem a rolagem nas curvas. Muito tranquilo. É uma curva que eu não fiz exatamente devagar, não fiz no ápice do que dava, mas mostra como o comportamento do carro é muito plantado. E o porquê disso? A gente tem um acerto de suspensão que está muito bem equilibrado entre conforto e comportamento. Então a gente tem um carro que consegue segurar bem a maior parte dos impactos, aquelas pancadas um pouco mais rápidas, como um buraco pontudo, uma tampa de bueiro muito desnivelada, que passou por um recap e não foi nivelada, acaba incomodando um pouquinho. Mas, em situação geral, olha, você passa em lombada sem problema, você passa em ruas de piso ruim sem problema absolutamente nenhum. Apesar de ser um carro baixo, você não precisa de grandes cuidados em relação a valeta, lombada, rampa de garagem. Então olha, mais uma vez, muito tranquilo. Escutei só um pouquinho de barulho de distensão aqui de amortecedores. E claro, se você precisar também fazer uma mudança rápida de trajetória, ó, carro que vai muito bem. Óbvio que aqui a gente está no asfalto molhado e o carro acaba escorregando um pouquinho a traseira, mas de maneira totalmente segura, totalmente tranquila. E obviamente você tem o controle de estabilidade para ajudar nessa situação, caso você precise desviar de um cachorro na estrada, caso você precise desviar de qualquer coisa que aconteça de maneira abrupta, né? E ajuda muito nessa boa sensação de controle também, não só a resposta da direção, como vocês viram e como eu comentei, que é muito boa, mas a sensação dos pedais. Então você tem um pedal de freio que ele não é bicudo, tá vendo? Você consegue dosar muito bem, que eu estou precisando um pouquinho mais forte só para mostrar. Ele não é bicudo e ele também não é borrachudo, é um pedal de freio que está assim, bem certeiro, bem certo mesmo. E o pedal de acelerador, igual comentei com vocês mais cedo também, na saída tem aquele comportamento um pouquinho às vezes de sair um pouco rápido, dar aquela sensação de carro disposto, mas também não é nada com que você não consiga se acostumar, inclusive se acostumar muito rapidamente. Então aqui de fato a gente tem bons pontos positivos. E aí até falando, né, pessoas que têm esse carro em mente. A propaganda da Nissan lá de 15, 16 anos atrás já falava muito que não é carro de tiozão. E de fato eu vou concordar, que não é carro de tiozão. É carro de quem usa a razão. E por que disso? Um carro muito bom. Se você é um comprador mais tradicional, que gosta de viajar com a família, precisa de espaço. Comprador que gosta desse tipo de carro, desse tipo de carroceria. Um motorista de Uber Black, por exemplo, um motorista executivo profissional que viaja mesmo, pegando trechos mais longos de estrada, precisa de um carro que receba bem seus passageiros e seja cômodo. O Sentra me parece um carro muito bom mesmo para esse tipo de perfil. Então, acho que se você está buscando algo assim, de fato, vale a pena dar uma volta no Sentra para conhecer mais. E isso passa não só por essas questões de comportamento do carro, mas até por consumo.
É óbvio que a gente tem muitas limitações aqui, né? Motor 2.0, deslocamento alto, um CVT automático, um carro que não é tão leve. Mas ainda assim os números que a gente encontrou aqui me pareceram bem justos. Então, num trânsito pesado com ar-condicionado ligado, a gente ficou na faixa dos 6 km por litro. Num trânsito médio, também com ar-condicionado ligado ali em alguns trechos, então avenidas de 50, com semáforos, luz de bairro, um pouquinho de impedimento em alguns trechos, ficou na faixa dos 10 km por litro, número que também me parece correto. Em trânsito leve, um urbano leve, a gente chegou a fazer até 17 km por litro. Isso andando no domingo de manhã, também avenidas totalmente livres, sorte com semáforo, sem nenhum impedimento, ar-condicionado desligado, porque a gente está, né, nos diazinhos bem chuvosos aqui em São Paulo. E a gente chegou a fazer até 20 km por litro andando nas marginais em São Paulo, isso andando a 90 km por hora. Então, se você andar mais devagar, é até fácil você fazer números ainda melhores do que esse. Então, claro que se você bota isso do lado de um Corolla 2.0 aspirado, lá a gente vai ver números um pouquinho melhores. Se for comparar com o híbrido, então, até covardia é outra coisa. Mas, de modo geral, acho que é um carro bem correto em consumo. É óbvio que não dá para esperar muita coisa de um carro com essas características, mas de fato não dá para dizer aqui que o Sentra decepciona. Então a gente tem um carro com uma boa pegada em baixa, não empolga muito alta, como vocês viram, um consumo correto, mais uma vez fechando um pacote aí que faz sentido, ou pelo menos me parece fazer muito sentido, para esse perfil de uso que eu tinha comentado com vocês. Bem, vamos então agora aos nossos pontos positivos e negativos aqui do Sentra Advance 2025. Temos 3 pontos positivos e o primeiro deles, com certeza, dirigibilidade. A gente tem um carro que claramente é um médio, não é só em dimensões não, é em rodar. Então aquele rodar maduro, bem assentado, um carro com isolamento correto de modo geral, um bom comportamento, um carro que roda suave, de maneira silenciosa, com uma boa potência, um câmbio CVT que não patina. Enfim, eu posso ficar me alongando aqui, mas vocês já entenderam, quando a gente deu a nossa volta, que é um carro que agrada muito a quem dirige. O segundo ponto positivo, que também agrada muito a quem dirige, é ergonomia. Como vocês viram, bons bancos, boas opções de regulagem e principalmente fartura de comandos físicos, algo que infelizmente está entrando em extinção. Então é muito fácil você entrar no Sentra e se acomodar. Os bancos ajudam, a regulagem do volante ajuda, regulagem do cinto ajuda, as posições dos comandos todas muito fáceis, naquele carro que você precisa pegar, estudar, se adaptar, em si você vem de outro carro de marca diferente, não. Aqui isso tudo é muito fácil. E esse ponto de ergonomia é importante até em segurança, porque quando você tem esses comandos físicos, você precisa tirar menos atenção do trânsito para fazer comandos básicos no ar-condicionado, da central multimídia ou no que for. Então, muito bom reencontrar tudo isso aqui no Sentra. E o terceiro ponto positivo, inclusive muito surpreendente para um carro de entrada, por mais que não seja de uma categoria de entrada, uma versão de entrada, é o pacote de equipamentos. Então ele, sim, ficou mais caro em relação ao que era antes do facelift. Sim, ele é R$2.000 mais caro do que a gente encontra na versão intermediária do Corolla XEI. Mas ainda assim a gente está falando de um pacote de equipamentos com alguns pequenos deslizes, claro, mas que de modo geral é muito robusto e até muito surpreendente. É difícil nessa faixa de preço você encontrar carros com ar-condicionado de 2 zonas, com bancos aquecidos, com sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, enfim, toda essa composição do pacote é difícil você encontrar. Você consegue até encontrar carros que oferecem isoladamente alguns dos itens, mas aqui você tem isso tudo junto, ainda com os bons equipamentos de assistência à condução. Mas é claro que nada é perfeito, o ser humano não é perfeito, não vai fazer nada perfeito. E a gente tem aqui um grande ponto negativo que você já deve imaginar, que é a conectividade. A gente tem uma central multimídia que destoa e muito do padrão do carro, do padrão de equipamentos e principalmente do que o mercado já oferece, não só nessa faixa de preço, mas inclusive em carros mais baratos. Então aqui a Nissan deveria revisitar muito rapidamente, porque é um ponto que é muito sensível aos compradores de hoje e que deixa muito a desejar aqui no Sentra. E lembrando que é a mesma coisa nessa versão de entrada e lá na versão topo de linha.
E nós temos outros dois pontos que não são negativos exatamente, mas ficam aqui como pontos de atenção. O primeiro deles é a carga útil. A gente está falando de um carro que leva no máximo 375 quilos e é uma capacidade de carga muito baixa para um carro médio. Lembrando, carros compactos hoje aqui no Brasil, um hatch compacto, já leva ali na faixa de 400 a 420 quilos. Então não é sobre fazer carreto, não é só sobre fazer mudança, não é isso. É sobre um carro que tem um perfil familiar, consegue levar, tem espaço para levar muita gente e consegue levar muita carga no bagageiro. Então aqui essa capacidade fica como um ponto de atenção dependendo do seu uso. E o segundo ponto de atenção, o curso da suspensão, ele poderia ser um pouquinho mais longo. Ele não é exatamente curto, mas quando você chega no limite, você vai no batente do amortecedor, é uma suspensão tanto quanto escandalosa, os coxins não conseguem segurar muito bem esses impactos. Isso, infelizmente, é um traço comum da indústria japonesa e aqui é uma característica que continua aparecendo nessa oitava geração do Sentra. Muita gente gosta de reclamar da tal family face ao redor das marcas. E de fato o Sentra parece muito com Versa, parece muito com o Altima, mas não se deixe enganar por isso. Aqui a gente tem um dos últimos sobreviventes dessa categoria dos sedãs médios no Brasil. Uma categoria que infelizmente parece estar caminhando para a extinção aqui em terras tupiniquins. E ele é também um aviso muito claro, até bem gritante, do que a gente está deixando para trás nessa corrida aos SUVs e aos eletrificados. Aqui a gente tem um carro que é espaçoso, confortável, suave, silencioso, com uma ergonomia muito boa, perfeitos comandos físicos, um motor 2.0 aspirado, parrudo, gostoso de usar e aquele gostinho de que talvez a gente não esteja seguindo no caminho certo com essa corrida desenfreada que a gente está vivendo no nosso mercado hoje. Então, se você ainda é um comprador dessa categoria dos sedãs médios, não vai só ali naquela conversa do seu cunhado que se disse entendido a carro, não vai de novo comprar um Corolla só porque você anda de Corolla há 30 anos ou só porque seu vizinho tem um Corolla também. Conhece o Sentra? Anda no Sentra. Se você quiser levar um Corolla para casa, tudo bem, é outro grande carro. Mas o Sentra também tem argumentos muito convincentes, muito expressivos nessa categoria e definitivamente é um carro que vale a pena conhecer. E vale muito a pena conhecer. Tenho certeza de que se você andar, vai ficar tão positivamente surpreso quanto eu e o Lucas ficamos aqui na avaliação desse carro. E assim a gente encerra a nossa primeira avaliação dessa nova geração do Sentra. Deixem aqui nos comentários se você tem um, se você tem da geração anterior, suas experiências com os carros da Nissan de modo geral, quais outros carros vocês querem ver a gente avaliando por aqui. E claro, conheçam também nosso canal de avaliações internacionais, onde o Lucas e o Hudson trazem carros aí de vários cantos do globo para vocês conhecerem aqui com a nossa abordagem com que vocês já estão bem familiarizados. A gente se vê no próximo final de semana aqui no Drive On. Um abraço e até lá. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.